A história de hoje nos leva de volta a 1855, onde acompanhamos Enoch, um jovem negro cuja vida desafiou todas as expectativas. Enquanto a doença devastava aqueles ao seu redor, nenhuma enfermidade jamais atingiu seu jovem corpo, um mistério que espalhou medo, fé e silêncio entre aqueles que o possuíam. Esta é uma história poderosa e perturbadora. Então, pare um instante, respire fundo e escute com atenção. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade e país você está ouvindo. Sua participação ajuda a garantir que essas histórias sejam lembradas e não apagadas. Vamos começar. No verão de 1855, em uma plantação de algodão a 12 milhas ao sul de Baton Rouge, Louisiana, nasceu um bebê que jamais conheceria a doença. Sua mãe lhe deu o nome de Enoch, em homenagem à figura bíblica que andou com Deus e não morreu. Ela não poderia imaginar o quão apropriado aquele nome se tornaria. Ela não poderia imaginar que seu filho atravessaria pestes ileso, sobreviveria a horrores que mataram homens mais fortes e retornaria décadas depois para assombrar os homens que o trataram como um animal. Esta é a verdadeira história de Enoch. O menino que chamavam de abençoado, o homem que chamavam de amaldiçoado, e a lenda que ainda ecoa pelos pântanos da Louisiana até hoje. Para entender o mundo em que Enoch nasceu, primeiro é preciso entender a Louisiana em 1855. O estado era o coração do Império Algodoeiro Americano, produzindo mais de 700 mil fardos de algodão por ano. Esse algodão foi colhido, selecionado e processado pelas mãos de pessoas escravizadas, mais de 300 mil delas em todo o estado. Eles trabalhavam do nascer ao pôr do sol, 6 dias por semana, sob o sol impiedoso da Louisiana. Eles viviam em cabanas apertadas com chão de terra e sem janelas. Eles comiam o que seus donos lhes davam, geralmente fubá e carne de porco salgada, raramente o suficiente para encher a barriga. Eram bens registrados em livros contábeis juntamente com cavalos e arados. Eles podiam ser comprados, vendidos, trocados ou mortos ao bel prazer de seus donos. Este era o mundo que aguardava Enoch quando ele respirou pela primeira vez em 14 de agosto de 1855. A plantação Magnolia estendia-se por 2.000 acres de solo fértil do delta ao longo das margens do rio Mississippi. O terreno era plano e fértil, ideal para o cultivo de algodão. A plantação havia sido desbravada na região selvagem da Louisiana em 1792 pelo avô do Coronel Whitmore, um plantador de tabaco da Virgínia que vislumbrou o futuro do algodão e transferiu toda a sua operação para o sul. 3 gerações da família Vitor construíram sua fortuna nesta terra. E 3 gerações de pessoas escravizadas sofreram e morreram para tornar essa fortuna possível. Em 1855, Magnolia pertencia ao coronel Arlon James Whitmore, neto do fundador. Ele tinha 50 anos, era alto e magro, com cabelos grisalhos e olhos azuis frios que pareciam nunca piscar. Ele havia servido na Guerra Mexicano-Americana e conquistado seu título honestamente, liderando uma companhia de voluntários da Louisiana na Batalha de Martini. Ele voltou da guerra com uma leve claudicação, uma coleção de medalhas e um coração ainda mais endurecido do que quando foi para lá. Seus vizinhos o respeitavam. Seus escravos o temiam. Sua família o obedecia sem questionar. A plantação abrigava 312 pessoas escravizadas, entre homens, mulheres e crianças. Acomodado em 47 cabanas dispostas em fileiras organizadas atrás da casa principal. A casa principal em si era uma estrutura grandiosa, de 3 andares, com colunas brancas e uma ampla varanda onde a família Whitmore fazia suas refeições noturnas quando o tempo estava agradável. No interior, os pisos eram de madeira nobre polida. Os móveis foram importados da França e as paredes foram decoradas com pinturas de cenas de caça inglesas. Era um monumento à riqueza e ao poder, construído inteiramente sobre o sofrimento humano. O coronel Whitmore mantinha registros meticulosos. Ele aprenderá contabilidade quando jovem e aplicava essas habilidades à gestão de seus bens humanos com a mesma precisão que um comerciante usaria para controlar o estoque.
Ele registrava nascimentos e óbitos em um grande livro-razão encadernado em couro, anotando a data, o nome da mãe e se a criança sobreviveu à primeira semana. Ele registrava as compras e vendas, listando o preço pago ou recebido, o nome do comprador ou vendedor e quaisquer características notáveis da pessoa envolvida na transação. Ele registrava as punições, anotando quantas chicotadas foram aplicadas e por qual delito. Ele registrou a quantidade de algodão colhida por cada trabalhador, comparando os totais diários para determinar quem era produtivo e quem não era. Seus livros de contabilidade, que ainda existem hoje nos arquivos do estado da Louisiana, contam a história de um homem que via os seres humanos como mercadoria. Nada mais, nada menos. A mãe de Enoque chamava-se Sara. Os registros ali estão como Sara Fieldan, de 23 anos, comprada em um leilão de Nova Orleans em 1851 por US$ 475. Essa única frase é tudo o que resta dela nos documentos oficiais. Mas as histórias orais transmitidas através das gerações de seus descendentes pintam um quadro diferente. Sara nasceu em uma plantação de tabaco na Virgínia por volta de 1832. O nome de sua mãe era Grace. Seu pai era desconhecido, possivelmente um dos homens brancos que trabalhavam na plantação, possivelmente outra pessoa escravizada que havia sido vendida antes que Sara tivesse idade suficiente para se lembrar dele. Ela cresceu trabalhando nos campos de tabaco, aprendendo desde cedo que seu corpo não lhe pertencia. Aos 15 anos, ela foi vendida pela primeira vez, separada de sua mãe e enviada para uma plantação na Carolina do Norte. Quando ela tinha 18 anos, foi vendida novamente. Dessa vez, ela foi levada a um comerciante que a conduziu ao mercado de escravos em Nova Orleans. O mercado de escravos de Nova Orleans era um dos maiores do sul. Pessoas escravizadas eram trazidas de toda a região, exibidas em vitrines como mercadoria e vendidas ao maior lance. Em janeiro de 1851, Sara estava em um bloco de leilão, vestindo um vestido simples de algodão que lhe fora dado naquela manhã. Os compradores examinaram seus dentes, suas mãos, sua postura. Perguntaram-lhe se sabia cozinhar, se sabia costurar, se alguma vez tinha ficado doente. Perguntaram-lhe se ela já tinha dado à luz antes. Ela teve 2 vezes. Ambas as crianças morreram de febre antes de completarem 1 ano de idade. Os compradores assentiram com a cabeça e fizeram anotações. Uma mulher jovem e saudável que tivesse comprovado ser capaz de gerar filhos era valiosa. O agente do coronel Whitmore a comprou por $475. Sara chegou à fazenda Magnolia em fevereiro de 1851. Ela foi designada para o grupo de trabalho no campo, atuando ao lado de dezenas de outros escravizados para plantar, cuidar e colher o algodão que enriqueceu o coronel Whitmore. Ela morava na cabana 23, uma pequena estrutura com um único cômodo, chão de terra e uma lareira que soltava muita fumaça. Ela dividia a cabana com outras 3 mulheres, dormindo em um colchão de palha infestado de insetos. Ela comia mingau de fubá no café da manhã e no jantar, e carne de porco aos domingos, se o patrão estivesse se sentindo generoso. Ela trabalhava desde antes do amanhecer até depois do pôr do sol, com as costas curvadas sobre a roseira de algodão, os dedos sangrando por causa das tigelas afiadas. Ela aprendeu rapidamente que a esperança era perigosa na fazenda Magnolia. As outras mulheres em sua cabine tinham visto morte demais, perda demais, para acreditar que algo bom pudesse durar. Crianças morreram de febre. Os maridos foram vendidos. As mães eram levadas ao limite até entrarem em colapso. A única certeza era o sofrimento. Sara adaptou-se a essa realidade. Ela aprendeu a amar com cuidado, a se apegar às pessoas com desenvoltura, porque a febre ou o patrão podiam levá-las a qualquer momento. Na primavera de 1855, Sara descobriu que estava grávida. O pai era um homem chamado James, de outra área, que trabalhava na mesma gangue. Eles haviam criado um vínculo ao longo do ano anterior. Não chega a ser um casamento,
já que os escravos não tinham permissão legal para se casar, mas é algo muito próximo disso. James era um homem tranquilo, forte e firme, que nascerá em Magnolia e nunca conhecera outra vida. Ele estava feliz com a gravidez. Ele falou sobre ensinar o filho deles a pescar no rio, sobre vê-los crescer fortes. Sarah ouviu atentamente, mas não se permitiu compartilhar da empolgação dele. Ela já havia engravidado 2 vezes antes. Ambas as vezes terminaram em pequenas sepulturas cavadas atrás das senzalas. O verão de 1855 foi brutal, mesmo para os padrões da Louisiana. As temperaturas chegaram a 104 graus na sombra. O ar estava denso de umidade e mosquitos que se aglomeravam em nuvens tão espessas que chegavam a sufocar. As plantas de algodão prosperavam no calor, crescendo altas e carregadas de frutos, o que significava mais trabalho para os escravizados que tinham de cuidar delas. Naquele verão, vários trabalhadores desmaiaram nos campos, vítimas da exaustão causada pelo calor. 2 deles morreram onde caíram. Mas o calor não foi o único assassino naquele verão. Havia algo mais no ar, algo invisível, algo muito mais mortal que o sol. A febre amarela chegou a Nova Orleans no final de maio, trazida por navios do Caribe. A doença já havia atingido a cidade antes, matando milhares em epidemias anteriores. Mas o surto de 1855 provaria ser um dos piores da história da cidade. A febre se espalhou pelas ruas lotadas de Nova Orleans como um incêndio florestal, passando de pessoa para pessoa, de bairro para bairro. Os ricos fugiram para suas propriedades rurais. Os pobres não tinham para onde ir. Eles permaneceram e morreram aos milhares. Os jornais chamavam a doença de João de Bronze devido à maneira como ela deixava a pele da vítima amarela antes de sua morte. Os médicos não tinham cura. Eles nem sequer entendiam como se espalhava. Alguns acreditavam que era causado pelo ar viciado que subia dos pantanos. Outros acreditavam que era transmitido pela sujeira e pela falta de higiene. A verdadeira causa, a picada de mosquitos infectados, só seria descoberta 50 anos depois. Em 1855, os médicos só podiam assistir impotentes à morte de seus pacientes. Eles tentaram sangrias, purgações, vesicantes, administração de mercúrio e calamidade. Nada funcionou. A febre matou quem quis matar e poupou quem quis poupar. E ninguém podia prever qual destino os aguardava. Em julho, a febre já havia se espalhado rio acima até Baton Rouge e além. Os barcos a vapor transportavam-no de porto em porto. Os viajantes o levaram para o interior. As plantações ao longo do Mississippi, que pareciam estar isoladas e em segurança dos problemas da cidade, viram-se sitiadas. Na fazenda Magnolia, a primeira morte ocorreu em 28 de julho. Um trabalhador rural chamado Thomas, um homem forte na casa dos 30 anos, que nunca havia ficado gravemente doente, desmaiou no campo de algodão por volta do meio-dia. O capataz, pensando que se tratava de exaustão pelo calor, mandou levar Thomas para a sombra. Mas ao anoitecer, Thomas estava com febre alta. Sua pele havia adquirido uma tonalidade amarelada. Seus olhos estavam vermelhos. Ele vomitou bile preta que parecia borra de café. Pela manhã, ele estava morto. Sua pele havia adquirido a cor de bronze antigo, e sangue escorria de seus olhos, seu nariz e sua boca. Os outros escravizados reconheceram os sinais. Eles já tinham visto João de Bronze antes ou ouvido histórias de quem o tinha visto. Eles sabiam o que estava por vir. 3 dias depois, mais 2 trabalhadores morreram. Uma mulher chamada Betsy e um homem chamado Solomon, ambos da mesma fileira de cabanas que Thomas. Em seguida, morreram mais 5. Então, aos 12 anos, a febre se espalhou pelos alojamentos dos escravos como uma foice no trigo, ceifando vidas tanto de pessoas saudáveis quanto de pessoas fracas. O coronel Whitmore ordenou que os doentes fossem isolados num celeiro nos arredores da propriedade, na esperança de conter a propagação da doença.
Não fez diferença alguma. A febre se espalhou de cabana em cabana, trazida por mosquitos que se reproduziam na água parada ao redor da plantação. Então a febre se espalhou dos alojamentos dos escravos para a casa principal. A filha mais nova do coronel Whitmore, Elizabeth, tinha 7 anos de idade. Ela tinha cabelos loiros, olhos azuis e uma risada que podia ser ouvida por toda a plantação. Ela era a predileta do pai, a criança que não fazia nada de errado, que podia sentar no colo dele, pedir qualquer coisa e receber. Ela adoeceu no dia 17 de agosto. Em 19 de agosto, ela estava morta. Seu pequeno corpo estava vestido com suas melhores roupas e foi colocado em um caixão de mogno polido. O funeral foi realizado no dia seguinte, e o coronel Whitmore, pela primeira vez que alguém se lembrava, chorou abertamente. 4 dias após o funeral de Elizabeth, a esposa do coronel, Margaret, sucumbiu à febre. Ela cuidou da filha em seus últimos momentos, sem nunca sair do seu lado, e a doença levou as duas. Margaret Whitmore tinha 43 anos. Ela fora casada com o coronel durante 25 anos e lhe dera 6 filhos, dos quais 4 sobreviveram até a idade adulta. Ela foi sepultada ao lado da filha no cemitério da família, atrás da casa principal. O próprio coronel Whitmore contraiu a febre, mas sobreviveu. Ele ficou deitado na cama por 2 semanas, ardendo em febre, vomitando bile negra, certo de que se juntaria a esposa e a filha na sepultura. Mas de alguma forma ele se recuperou. Ele saiu do quarto mais magro, mais fraco e com mudanças que só se tornariam aparentes meses depois. Até o final de agosto, 61 pessoas escravizadas haviam morrido na fazenda Magnolia. Quase um quarto da força de trabalho havia desaparecido, seus corpos enterrados em covas improvisadas atrás das senzalas. Os sobreviventes estavam traumatizados, exaustos e aterrorizados com a possibilidade de a febre voltar para levá-los também. Mas na cabine número 23, algo estranho estava acontecendo. Algo que mudaria tudo. Sarah adoeceu no dia 15 de agosto, um dia após dar à luz seu filho. O parto tinha sido difícil, durando quase 20 horas, e Sarah já estava fraca quando os primeiros sintomas apareceram. Sua febre subiu para 105 graus. Sua pele adquiriu a tonalidade amarelada característica. Ela sangrou pelas gengivas. Ela vomitou a bile negra que todos reconheciam como uma sentença de morte. As outras mulheres na cabana começaram a preparar as roupas para o enterro dela. Eles já tinham visto isso muitas vezes antes. Eles sabiam como a história terminava. Mas Sarah não morreu. Durante 3 dias, ela sofreu com febre alta. Durante 3 dias, ela oscilou entre a consciência e a inconsciência, chamando por sua mãe, por James, por seus filhos mortos. Durante 3 dias, seu filho recém-nascido ficou deitado ao lado dela, chorando por leite. Ela estava fraca demais para sustentar a família. As outras mulheres na cabana se revezavam para alimentar o bebê com um pano embebido em água com açúcar, mantendo-o vivo enquanto sua mãe lutava pela própria vida. No 4º dia, a febre de Sarah passou. Ela abriu os olhos e pediu água. Ela estava fraca. Tão fraca que mal conseguia levantar a cabeça, mas estava viva. As mulheres na cabine olharam para ela incrédulas. Ninguém sobreviveu ao vômito preto. Ninguém. E, no entanto, lá estava Sarah, viva e pedindo para ver seu bebê. Mas o verdadeiro milagre não foi a sobrevivência de Sarah. Era o filho dela. O bebê havia sido exposto à febre no momento mais vulnerável de sua vida. Ele mamou no peito da mãe enquanto ela estava doente. Ele havia dormido ao lado dela enquanto ela ardia em febre. Ele havia respirado o mesmo ar, tocado sua pele amarelada e ingerido seu leite contaminado. Segundo todos os critérios de conhecimento médico, ele já deveria estar morto. Os bebês não apresentavam resistência à febre amarela. Eles morriam mais rápido que os adultos, às vezes poucas horas após apresentarem os sintomas.
Mas este bebê não apresentou sintoma algum. Nem febre, nem erupção cutânea, nem mesmo uma noite irritada. Enquanto a morte percorria a fazenda Magnólia, ceifando vítimas às dezenas, enquanto homens fortes e mulheres saudáveis caíam como moscas, o recém-nascido na cabana 23 dormia tranquilamente nos braços de sua mãe. Ele se alimentou bem. Ele engordou. Ele chorava quando estava com fome e se acalmava quando era abraçado. Ao que tudo indicava, ele era um bebê perfeitamente saudável. Os escravizados mais velhos foram os primeiros a perceber. Eles cochichavam entre si, observando o bebê que deveria ter morrido, mas não morreu. Uma senhora idosa chamada Tia Phoebe, que estava na plantação há mais de 40 anos e tinha visto mais mortes do que qualquer pessoa deveria presenciar, foi até a cabana 23 para ver a criança com os próprios olhos. Tia Phoebe era uma figura respeitada entre a comunidade escravizada. Ela era muito velha para o trabalho no campo e atuava como curandeira, usando ervas e orações para tratar os doentes quando os médicos brancos não apareciam. Ao longo dos anos, ela realizou centenas de partos, incluindo muitos bebês que não sobreviveram à primeira semana. Ela tinha visto milagres e tragédias, e aprenderá a distinguir uma da outra. Ela segurou o bebê nos braços, examinando-o atentamente. Ela olhou para os olhos dele, para a língua dele, para a cor da pele dele. Ela tocou sua testa, ouviu sua respiração, observou seus movimentos. Então ela o devolveu a Sara e falou com uma voz que carregava o peso de décadas de sabedoria. Essa criança foi marcada por Deus, disse ela. Só vi isso uma vez antes, na Virgínia, muitos anos atrás. Uma criança que nasceu com uma marca no rosto, nunca pegou nenhuma doença e viveu até os 90 anos. Este menino tem a mesma bênção. Nenhuma doença jamais o atingirá. Ela fez uma pausa e sua voz baixou. Mas você deve protegê-lo com cuidado, Sara. Você deve manter esse dom em segredo, porque se os brancos descobrirem, nunca o deixarão em paz. Eles vão querer saber o porquê. Vão querer usá-lo. Vão tirá-lo de você e fazer coisas terríveis para descobrir seu segredo. Você entende? Sara entendeu. Ela já havia perdido 2 filhos para a febre. Faria qualquer coisa para proteger este. Deu-lhe o nome de Enoque, em homenagem à figura bíblica que caminhou com Deus e não morreu. Era um nome de esperança, um nome de fé, um nome que carregava o peso do milagre que ela acreditava que ele representava. James, o pai do bebê, concordou com o nome. Ele não tinha permissão para assistir ao parto, mas veio ver o filho assim que a febre deu trégua na cabana. Segurou o bebê em suas mãos calejadas pelo trabalho e promessas que ele não seria capaz de cumprir. Mas segredos são difíceis de guardar em uma plantação. Todos veem tudo. Todos falam. Em uma semana, os sussurros sobre o bebê milagroso na cabana 23 se espalharam por todos os cantos da fazenda Magnólia. Em 2 semanas, esses sussurros chegaram à casa principal. A epidemia de febre amarela de 1855 matou mais de 8.000 pessoas na Louisiana antes de finalmente diminuir em novembro. Foi um dos surtos mais mortais da história do estado, devastando cidades e plantações. Só em Nova Orleans, mais de 4.000 pessoas morreram. Os corpos se acumularam mais rápido do que podiam ser enterrados. O cheiro da morte pairou sobre a cidade por meses. Na fazenda Magnólia 73 pessoas escravizadas morreram, juntamente com 6 membros da família Whitmore e seus funcionários. O coronel Whitmore perdeu sua esposa, sua filha, seu criado pessoal, 2 empregadas domésticas e sua mãe idosa, que morava em uma casa nos fundos da casa principal. As perdas financeiras foram impressionantes. Quase 1/4 de sua fortuna foi perdida. A força de trabalho havia desaparecido, e o algodão que teriam colhido apodreceu nos campos por falta de mão de obra para colhê-lo. O coronel Whitmore emergiu da epidemia um homem mudado. A figura confiante e imponente que governara a Magnólia com mão de ferro havia sumido.
Em seu lugar, estava alguém mais duro, mais frio, mais calculista. O homem que sempre acreditara que riqueza e brancura o protegeriam de tudo aprenderá que a morte não se importava com a cor da pele ou o tamanho da conta bancária. Sua esposa morrera em seus braços. Sua filha morrera chamando por ele. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, todos os seus escravos não foram suficientes para salvá-las. Ele ficou obcecado em entender por que algumas pessoas sobreviviam e outras não. Lia revistas médicas até altas horas da noite. Correspondia-se com médicos em Nova Orleans e em outros lugares. Questionava seus próprios médicos sobre a natureza da imunidade e da resistência a doenças. Buscava algo, qualquer coisa que explicasse por que sobrevivera enquanto sua família morrera. E, por fim, inevitavelmente, ouviu os sussurros sobre o bebê na cabine 23. O coronel Whitmore convocou Sarah e seu bebê para a casa principal em dezembro de 1855. Era a primeira vez que Sarah entrava naquela grandiosa estrutura onde a família Whitmore morava. Ela atravessou a porta da frente carregando Enoch nos braços, com o coração disparado de medo. Ela não sabia o que o coronel queria. Só sabia que, quando o patrão a chamava, nada de bom jamais acontecia. O coronel esperava em seu escritório, uma sala ampla repleta de estantes de livros e mobiliada com cadeiras de couro. Ele estava sentado atrás de uma escrivaninha de mogno, com seus livros razão abertos à sua frente, seus frios olhos azuis fixos no bebê nos braços de Sarah. Coloque-o sobre a escrivaninha, ordenou o coronel. Sarah hesitou. A escrivaninha estava coberta de papéis e tinteiros. Parecia errado colocar um bebê ali, como colocar uma criança em um altar. Faça isso, repetiu o coronel, com a voz carregada do tom de um homem que não estava acostumado a ser desobedecido. Sarah colocou o Enoch sobre a escrivaninha. O bebê olhou para o estranho homem branco que o encarava e começou a chorar. O coronel Whitmore examinou o próprio bebê, procurando qualquer sinal visível de sua suposta imunidade. Ele verificou os olhos, os ouvidos e a boca do bebê. Apalpou seus membros e sua barriga. Procurou por erupções cutâneas, descoloração, qualquer coisa incomum. Não encontrou nada. Enoch parecia um bebê saudável como qualquer outro, talvez um pouco mais gordinho do que a maioria das crianças escravizadas, mas, fora isso, sem nada de especial. Mas Whitmore não estava satisfeito. Ele ouvirá histórias demais, de fontes demais, para descartar a possibilidade de que aquela criança fosse especial. Precisava da confirmação de um especialista. 3 dias depois, o Dr. James Benoir chegou à fazenda Magnolia. O Dr. Benoir era um médico de Baton Rouge que havia conquistado reputação por suas pesquisas sobre doenças tropicais. Ele tinha 45 anos, era formado pela Universidade da Pensilvânia e considerado uma das mentes médicas mais brilhantes da Louisiana. Publicara artigos sobre febre amarela, calera e malária. Tratara governadores e senadores. Cobrava honorários que só os ricos podiam pagar. Também acreditava firmemente nas teorias raciais de sua época. Acreditava que os negros eram biologicamente diferentes dos brancos. Inferior em inteligência, mas talvez superior em resistência física e imunidade a certas doenças. Ele via os escravizados não como seres humanos, mas como objetos de estudo, recursos para investigação científica. Quando o coronel Whitmore lhe escreveu sobre um bebê escravizado que parecia imune à febre amarela, ele ficou intrigado o suficiente para viajar até Magnolia. O exame de Enoch pelo Dr. Benoir durou 2 horas. Ele trouxe uma maleta cheia de instrumentos médicos, ferramentas de medição e observação que havia usado em inúmeros pacientes ao longo dos anos. Mediu o crânio do bebê com um paquímetro de latão, registrando as dimensões em um caderno encadernado em couro. Ele acreditava, como muitos médicos de sua época, que o formato e o tamanho do crânio eram indicadores de inteligência e caráter. Mediu os membros do bebê,
comparando as proporções com tabelas que havia desenvolvido a partir de exames anteriores de bebês brancos e negros. Examinou o sangue de Enoch ao microscópio, furando o dedo do bebê para coletar uma amostra e espalhando-a em uma lâmina de vidro. Ele procurava qualquer diferença visível em relação às amostras de sangue branco, qualquer anomalia que pudesse explicar a imunidade relatada. Ele não encontrou nada de incomum, mas considerou esse resultado negativo como potencialmente significativo. Picou a pele de Enoch com agulhas e observou a rapidez com que as feridas cicatrizavam. Auscultou seu coração e pulmões com um estetoscópio, contando as batidas e as respirações por minuto, comparando-as com os valores de referência. Pesou em uma balança de latão e registrou o resultado com precisão de uma onça. Fez perguntas a Sarah sobre a gravidez, o parto e sua própria doença. Perguntou sobre os hábitos alimentares, de sono e evacuações do bebê. Perguntou se o bebê havia sido exposto a outras pessoas doentes desde o nascimento. Sarah respondeu o mais brevemente possível, fornecendo apenas as informações solicitadas. Ela não confiava naquele médico branco com seus instrumentos e cadernos. Ela não confiava em ninguém naquela sala. As anotações do Dr. Benoit sobre aquele exame, descobertas em 1897 nos arquivos da Sociedade Médica da Louisiana, revelam as suposições e os preconceitos da medicina do século XIX. Ele escreveu que o bebê negro demonstrava uma resistência notável a agentes patológicos e teorizou que isso poderia ser relacionado ao que ele chamou de constituição peculiar da raça africana. Ele especulou que alguns negros poderiam possuir uma imunidade natural a doenças que devastavam as populações brancas e que essa imunidade poderia ser hereditária. Ele não via Enoch como uma criança. Não o via como uma pessoa com uma mãe que o amava, um pai que sonhava em ensiná-lo a pescar, um futuro que se estendia além dos muros daquela plantação. Ele o via como um espécime, um enigma a ser resolvido, um recurso a ser explorado. Em sua avaliação final, Benoit observou que estudos adicionais exigiriam exames repetidos ao longo de muitos anos e que o sujeito deveria ser mantido em ótima saúde para preservar seu valor científico. Ele recomendou que Enoch fosse alimentado melhor do que a criança escrava média, alojado separadamente de indivíduos doentes e disponibilizado para exames periódicos por profissionais médicos qualificados. Então, ele disse ao coronel Whitmore quanto valia o bebê. A conversa que se seguiu mudou tudo. O Dr. Benoit explicou que pesquisadores médicos de todo o país pagariam somas substanciais para estudar um sujeito com aparente imunidade a doenças. Universidades, sociedades médicas, médicos particulares, até mesmo o governo poderiam estar interessados em examiná-lo. Um espécime tão raro. Um trabalhador rural adulto e saudável, em 1855, foi vendido por aproximadamente US$ 1.200 em um leilão. O Dr. Benoit sugeriu que as características únicas de Enoch poderiam torná-lo 10 vezes mais valioso ao longo de sua vida, se bem administrado. Ele propôs um acordo comercial. O coronel Whitmore manteria a propriedade da criança, mas a alugaria para interessados para exame e estudo. Cada exame geraria taxas que seriam divididas entre Whitmore e quem intermediasse o acordo. Com o tempo, à medida que a criança crescesse e sua imunidade pudesse ser testada com mais rigor, essas taxas aumentariam. Era, garantiu Benoit, uma oportunidade extraordinária. Naquela noite, o coronel Whitmore escreveu em seu diário pessoal uma passagem que mais tarde seria usada como prova em julgamentos após a Guerra Civil. Ele escreveu, e cito diretamente do documento original, e a criança negra, Enoch, representa uma oportunidade extraordinária. Não o venderei definitivamente, mas o alugarei a partes interessadas para exame e estudo. Dessa forma, manterei a propriedade do ativo e, ao mesmo tempo, gerarei receita substancial a partir de sua condição incomum. A providência achou por bem me compensar pelas minhas perdas. Ele viu a morte da esposa e da filha como um inconveniente. Viu a sobrevivência milagrosa de um bebê como uma oportunidade de negócio. Sarah não foi informada sobre esse acordo.
Ela simplesmente foi informada de que seu filho seria transferido da cabana para a enfermaria da fazenda, onde receberia melhores cuidados. Disseram-lhe que isso era um privilégio, que ela deveria ser grata. Não lhe disseram que seu filho acabará de se tornar a propriedade mais valiosa da fazenda Magnólia. A infância de Enoch, se é que se pode chamar assim, foi diferente de tudo que outras crianças escravizadas na fazenda haviam experimentado. A maioria das crianças nascidas escravizadas nas fazendas da Louisiana passava os primeiros anos sob os cuidados de mulheres idosas, muito velhas para o trabalho no campo. Elas viviam nos alojamentos dos escravos com suas mães quando estas não estavam trabalhando e brincavam com outras crianças nas estradas de terra entre as cabanas. Por volta dos 5 ou 6 anos, começavam a fazer trabalhos leves na fazenda, como levar água para os trabalhadores rurais, coletar lenha e espantar os pássaros das plantações. Por volta dos 7 ou 8 anos, eles se juntaram aos grupos de trabalho no campo, colhendo algodão sob o sol impiedoso, aprendendo desde cedo que seus corpos pertenciam a outra pessoa. Enoch nunca colheu algodão. Nunca carregou água nem recolheu lenha. Nunca brincou com outras crianças nas estradas de terra. Em vez disso, era mantido em um pequeno quarto na enfermaria da fazenda, um prédio construído durante a epidemia de febre amarela e que agora era usado principalmente para abrigar trabalhadores doentes até que se recuperassem ou morressem. Seu quarto era limpo e seco, ao contrário das cabanas onde viviam outros escravizados. Ele tinha uma cama de verdade, com colchão e cobertores. Comia melhor do que qualquer outro escravizado na fazenda, carne, legumes e pão, porque o coronel Whitmore entendia que um indivíduo saudável valia mais do que um desnutrido. Um médico visitava regularmente para monitorar sua saúde e crescimento. Para os padrões da escravidão, ele era bem tratado. Mas a comida tinha um preço terrível. Várias vezes por ano, médicos e pesquisadores chegavam a Magnólia para examinar Enoch. Vinham de Nova Orleans, de Memphis, de Natchez, de Mobile e de Atlanta. Alguns vinham de lugares tão distantes quanto, assim como Filadélfia e Boston, fizeram a longa viagem para o sul, especificamente para estudar o menino escravo, que não podia ser morto por doenças. Pagavam ao coronel Whitmore entre $50 e $200 por cada visita, dependendo da duração e da natureza dos exames. O coronel mantinha registros meticulosos desses pagamentos, assim como mantinha registros de tudo mais. Seus livros contábeis mostram que, em 1860, ele havia ganho mais de $3.000 com o aluguel de Enoch para pesquisadores médicos. Isso era mais que o dobro do preço de compra do adulto escravizado mais caro da plantação. Os exames em si eram um pesadelo. Os médicos retiravam sangue das veias de Enoch, às vezes tanto que o menino ficava tonto e precisava ficar deitado por horas depois. Coletavam amostras de seu cabelo, suas unhas, sua saliva, sua urina, suas fezes. Mediam cada parte de seu corpo com paquímetros e fitas métricas, registrando as dimensões em cadernos que mais tarde publicariam em revistas médicas. Pesavam-no mensalmente e acompanhavam seu crescimento. Fotografavam-no usando a nova tecnologia de microscopia eletrônica, criando imagens que circulavam entre as sociedades médicas de todo o país. Eles o expuseram a pacientes doentes para ver se ele contrairia as doenças deles. Trouxeram crianças infectadas com sarampo e fizeram Enoch dormir na mesma cama que elas por uma semana. As outras crianças desenvolveram erupções cutâneas, tiveram febre alta e, às vezes, morreram. Enoch permaneceu saudável. Trouxeram adultos morrendo de varíola e fizeram Enoch sentar ao lado deles por horas, respirando o mesmo ar e tocando a pele coberta de pústulas. Os adultos morreram. Enoch permaneceu saudável. Injetaram nele sangue retirado de vítimas de colera usando seringas que não foram devidamente esterilizadas, o que às vezes causava infecções nos locais da injeção. As infecções cicatrizaram. Enoch não desenvolveu colera. Esfregaram material infectado com tifo em pequenos cortes em seus braços, documentando o processo com anotações e desenhos detalhados.
Os cortes cicatrizaram. Enosh não desenvolveu tifo. Apesar de tudo isso, Enosh permaneceu saudável. As doenças que matavam milhares todos os anos no sul não conseguiam atingi-lo. Os médicos estavam fascinados. Escreveram artigos sobre ele. Debateram teorias sobre sua imunidade. Planejaram experimentos cada vez mais invasivos. E, apesar de tudo, Enosh perseverou. Ele não tinha escolha. Sarah tentou proteger o filho. Implorou ao coronel Whitmore que o deixasse em paz, que o deixasse viver como uma criança normal. Ofereceu-se para trabalhar em turnos duplos nos campos, colher o dobro de algodão que qualquer outra pessoa, fazer qualquer coisa se ele simplesmente deixasse Enosh em paz. O coronel recusou. Disse a Sarah que ela deveria ser grata. Seu filho vivia na enfermaria, não nos campos. Comia carne e legumes, enquanto outros escravizados sobreviviam com fubá e toucinho. Que mãe não desejaria isso para seu filho? Mas Sarah sabia a verdade. Viu o terror nos olhos do filho quando os médicos chegaram. Ouviu-o chorar à noite, chamando por ela, e não lhe permitiram ir até ele. Viu as cicatrizes que se acumularam em seu pequeno corpo devido às intermináveis coletas de sangue, amostras de tecido e procedimentos experimentais. Sabia que seu filho não era abençoado. Era amaldiçoado. Seu dom o tornará prisioneiro de maneiras que outros escravizados nem sequer podiam imaginar. James, o pai de Enosh, tentou ajudar. Ele pediu ao coronel que deixasse o menino trabalhar nos campos como as outras crianças, argumentando que o ar fresco e o exercício seriam melhores para sua saúde do que o confinamento na enfermaria. O coronel mandou açoitar James por sua insolência. 30 chicotadas foram aplicadas na frente de toda a plantação como um aviso para os outros. James sobreviveu, mas nunca mais pediu ajuda ao coronel. Em 1859, quando Enosh tinha 4 anos, a tragédia aconteceu. A calera varreu os alojamentos dos escravos naquele setembro, mais uma na série interminável de epidemias que assolavam as plantações da Louisiana. A doença se espalhou rapidamente, matando as vítimas poucos dias após a infecção. Os sintomas eram horríveis: vômitos e diarreia incontroláveis que drenavam os fluidos do corpo, câimbras nas pernas tão severas que as vítimas gritavam de agonia, uma sede insaciável, não importava quanta água bebessem. Sarah adoeceu em 4 de setembro. Ela havia trabalhado nos campos o dia todo e, ao anoitecer, estava fraca demais para voltar andando para sua cabana. Outros trabalhadores a carregaram. Em casa, já temendo o pior. Na manhã seguinte, ela apresentava todos os sintomas clássicos: vômitos, diarreia, cólicas e sede insaciável. Enosh foi levado para ver a mãe. Os médicos queriam observar o que aconteceria quando ele fosse exposto à cólera em um ambiente natural, em vez de por injeção. Sentaram o menino de 4 anos ao lado da mãe moribunda e observaram, anotando tudo. Sarah morreu em 7 de setembro, após 3 dias de uma doença agonizante. Ela tinha 27 anos. Sobreviveu à travessia do Atlântico que trouxe seus ancestrais da África. Sobreviveu à brutalidade da escravidão na Virgínia e na Carolina do Norte. Sobreviveu ao leilão de escravos em Nova Orleans e à epidemia de febre amarela de 1855. Mas não conseguiu sobreviver à cólera. Enosh ficou ao lado dela durante suas últimas horas. Segurou sua mão o máximo que uma criança de 4 anos conseguia segurar. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas entendia que sua mãe estava sofrendo, que estava com medo, que estava o deixando. Ele chorou por ela. Ela implorou para que não fosse. Estava fraca demais para responder. Morreu de olhos abertos, encarando o filho, tentando dizer algo que jamais seria dito. Enosh não contraiu a doença. Claro que não. Os médicos registraram essa observação em seus cadernos e discutiram entre si, debatendo o significado, o que provava, o que outros experimentos poderiam revelar.
Não ofereceram conforto ao menino. Não reconheceram sua dor. Para eles, ele não era uma criança que acabará de perder a mãe. Era um espécime que acabará de ser exposto a outro patógeno. James, o pai de Enoch, morreu 2 dias depois. Achalero levou também, junto com outros 14 escravizados da plantação. Em uma semana, Enoch se tornou órfão. Tia Febe, a idosa que primeiro reconhecera o dom de Enoch, assumiu a responsabilidade por ele após a morte de seus pais. Ela era a pessoa mais próxima de família que lhe restava na fazenda Magnólia. O coronel permitiu esse arranjo porque tia Febe era velha demais para o trabalho de campo e não tinha outras tarefas. Ela poderia cuidar do menino entre os exames médicos sem que isso custasse trabalho produtivo à fazenda. Tia Febe amava Enoch de uma forma que ninguém mais na fazenda poderia. Ela conhecera a mãe dele. Ela o trouxera ao mundo. Ela vira o dom que o diferenciava e tentará, sem sucesso, protegê-lo daqueles que o explorariam. Agora, ela estava determinada a dar a ele algo que os médicos e o coronel jamais poderiam tirar. Ela estava determinada a dar-lhe conhecimento. Ensinar pessoas escravizadas a ler era ilegal na Louisiana. A lei aprovada em 1830 impunha multas e prisão a qualquer pessoa que ensinasse um escravo a ler ou escrever. O raciocínio era simples. Escravos alfabetizados eram escravos perigosos. Eles poderiam falsificar passes para escapar. Poderiam ler literatura abolicionista e ter ideias sobre liberdade. Poderiam se comunicar com outros escravos e organizar resistência. A população branca da Louisiana havia decidido que a ignorância era a melhor maneira de manter sua propriedade humana sob controle. Mas tia Febe aprenderá a ler décadas antes, ensinada por uma bondosa senhora em uma fazenda na Virgínia, que ela havia ignorado a lei. Mantivera esse conhecimento oculto por mais de 40 anos, lendo em segredo e guardando com carinho os poucos livros que conseguirá adquirir ao longo das décadas. Agora, ela compartilhava esse dom proibido com Enoch. Eles se encontravam tarde da noite, depois que os médicos terminavam seus exames, depois que os capatazes iam dormir, depois que a plantação mergulhava no silêncio do sono profundo. Tia Febe ia ao quarto de Enoch na enfermaria com uma Bíblia esfarrapada que havia escondido por décadas. À luz de uma única vela, ela o ensinava a reconhecer letras, a soletrar palavras, a ler as histórias de Moisés, Daniel e Jesus. Ela lhe contava sobre sua mãe, sobre sua força e seu amor, e sua determinação em protegê-lo. Ela lhe contava sobre a África, sobre a terra natal da qual seus ancestrais haviam sido roubados, sobre as civilizações orgulhosas que ali existiram antes da chegada dos homens brancos com seus navios e suas correntes. Ela lhe contava sobre o Deus que tudo via, mesmo quando os homens fingiam que ele não existia. Ela lhe dizia que seu dom não era um acidente, que Deus o havia tornado imune a doenças por um propósito, mesmo que esse propósito ainda não estivesse claro. Enoch ouvia tudo. Ele absorvia conhecimento como a terra seca absorve a chuva. Aos 6 anos, já lia a Bíblia fluentemente. Aos 7, lia todos os livros que a tia Febe conseguia contrabandear para ele, e jornais, almanaques, até mesmo um exemplar surrado das peças de Shakespeare que a família Whitmore havia descartado. Mas, mais importante do que ler, Enoch aprendeu a se lembrar. A tia Febe o ensinou a manter um registro mental de tudo o que lhe acontecia, de cada rosto que aparecia diante dele, de cada nome que era pronunciado em sua presença. Ela sabia que registros escritos podiam ser destruídos ou confiscados, mas as memórias eram portáteis. Não podiam ser tiradas de nós. Não podiam ser queimadas, escondidas ou perdidas. Lembre-se de tudo, ela lhe dizia. Lembre-se de quem te machuca e de quem te ajuda. Lembre-se do que eles dizem e do que fazem. Porque um dia, meu filho, as coisas serão diferentes. E quando esse dia chegar, você precisará saber quem são seus inimigos. Enoch fez como ela instruiu. Começou a manter uma lista mental de cada pessoa que participou de sua exploração.
Os médicos que coletaram seu sangue, os pesquisadores que o infectaram com doenças, o coronel que vendeu seu corpo para obter lucro. Ele não sabia o que faria com essa lista. Sabia apenas que jamais a esqueceria. Em 1860, o coronel Whitmore já havia lucrado mais de $3.000 com o aluguel de Enoch para pesquisadores médicos. Isso era mais que o dobro do preço de compra do adulto escravizado mais caro da fazenda Magnolia. O coronel não via motivo para parar. Começou a anunciar os serviços de Enoch em revistas e jornais médicos por todo o sul. Um anúncio no jornal New Orleans Daily Pike de 18 de março de 1860 dizia: disponível para exame médico. Menino negro, de 5 anos, demonstrando notável imunidade a todas as doenças comuns, incluindo febre amarela, cólera, gripe espanhola e tifo. O indivíduo foi extensivamente testado e nunca contraiu nenhuma doença, apesar da exposição repetida. Condições negociáveis. Informações: H. Whitmore, Fazenda Magnolia, Paróquia de West Baton Rouge. O anúncio atraiu a atenção de pessoas além da comunidade médica. Chamou a atenção de um homem que viu oportunidade não na ciência, mas no espetáculo. O reverendo Josiah Crane era um pregador itinerante da Geórgia que ganhava vida realizando cultos de avivamento por todo o sul dos Estados Unidos. Era um homem grande, com mais de 1,80 metros de altura e quase 135 quilogramas, com uma voz estrondosa que podia alcançar a última fileira de qualquer tenda sem amplificação. Vestia-se com ternos pretos e camisas brancas, o uniforme de um homem de Deus. E falava sobre o fogo do inferno e a redenção com a paixão de um verdadeiro crente. Mas Josiah Crane não era um verdadeiro crente. Era um showman. Ele havia descoberto anos antes que as pessoas pagariam para ver milagres. E se Deus não providenciasse milagres sob demanda, Josiah Crane os fabricaria ele mesmo. Ele havia apresentado supostos curandeiros que, na verdade, eram apenas pessoas saudáveis fingindo estar doentes. Ele havia demonstrado falar em línguas, que na verdade eram apenas sílabas sem sentido proferidas por atores contratados. Ele havia apresentado sonhos proféticos que, na verdade, eram apenas palpites baseados na observação cuidadosa da plateia. O imune menino negro era simplesmente sua mais recente atração. Crane chegou à Fazenda Magnolia em abril de 1860 com uma proposta que fez os olhos do coronel Whitmore brilharem de ganância. Ele queria levar Enoch em turnê pelo Mississippi, Alabama e Geórgia, exibindo em cultos de avivamento como um milagre vivo, a prova do poder de Deus manifestado em carne humana. Ele mostraria o menino a milhares de pessoas, deixando-as ver com seus próprios olhos que nenhuma doença poderia atingi-lo. Ofereceu ao coronel Whitmore $500 por um aluguel de 6 meses, mais uma porcentagem da coleta em cada evento. Whitmore concordou imediatamente. O dinheiro era bom demais para recusar. E assim, aos 5 anos de idade, Enoch entrou em uma nova fase de seu pesadelo. A turnê começou em Vicksburg, Mississippi, em maio de 1860. Crane havia alugado uma grande tenda e a montado na periferia da cidade, em um campo que antes era usado para comércio de cavalos. Ele espalhou cartazes pela cidade anunciando a chegada da criança milagrosa, um menino tocado por Deus que não poderia ser afetado por nenhuma doença conhecida pelo homem. Os panfletos prometiam que as testemunhas viriam o poder do Todo-Poderoso com seus próprios olhos. A entrada custava 50 centavos para adultos e 25 centavos para crianças. O formato de cada apresentação era o mesmo, refinado por anos de prática. Crane começava com 1 hora de pregação, levando a multidão a um frenesi de fervor religioso. Ele trovejava sobre o pecado e a danação, sobre o salário da maldade e a recompensa da justiça. Ele fazia a plateia cantar hinos e clamar a Jesus, suas vozes alcançando o teto de lona da tenda. Ao final, a multidão acreditava em tudo o que ele dizia. Então, ele apresentava Enoch. O menino estava vestido de branco como um anjo, descalço e silencioso. Ele ficava ao lado de Crane no palco,
olhando para o mar de rostos que o encaravam. Ele tinha 5 anos. Não entendia por que aquelas pessoas o olhavam daquela maneira. Ele só sabia que estava com medo. Crane contava à plateia que aquela criança havia sido tocada por Deus. Ele recontava a história ele narrava a epidemia de febre amarela, exagerando os detalhes para criar um efeito dramático, fazendo parecer que Enoque havia atravessado um vale da morte ileso enquanto centenas de pessoas morriam ao seu redor. Descrevia os exames médicos, as injeções, a exposição a doenças mortais, das quais o menino havia sobrevivido sem um arranhão. Declarava que aquela criança era prova viva de que o Senhor ainda operava milagres na era moderna. Então vinham as demonstrações. Crane convidava os enfermos da plateia a se aproximarem. Sempre havia pessoas doentes nesses cultos de avivamento. O sul dos Estados Unidos, em 1860, era assolado por malária, tuberculose, gripe e uma dúzia de outras doenças. Pessoas que não podiam pagar médicos procuravam curandeiros na esperança de uma cura. Crane lhes dava algo melhor, esperança. Ele pedia aos doentes que tossissem em Enoque. Que tocassem seu rosto, respirassem diretamente em sua boca, pressionassem suas testas febris contra a dele. Anunciava que, se o menino permanecesse saudável após exposição às doenças, isso provaria que a proteção de Deus era real. A multidão prendia a respiração, observando, esperando, orando. É claro, Enoque sempre se manteve saudável. As multidões deliravam. Mulheres choravam e se ajoelhavam. Homens gritavam aleluia, e louvavam o Senhor. Jogavam dinheiro nas cestas de coleta, moedas e notas, às vezes joias e relógios, tudo o que tinham. As cestas transbordavam. Crane ficava mais rico a cada apresentação, chegando a ganhar $500 em uma única noite. Mas o que as multidões não viam era o que acontecia atrás da tenda depois dos espetáculos. Não viam o reverendo Crane batendo em Enoque quando o menino não se apresentava com entusiasmo suficiente, quando se esquivava dos doentes ou chorava no palco. Não viam a tira de couro que Crane guardava em seu baú de viagem, gasta pelo uso. Não viam as marcas que ela deixava nas costas e pernas de Enoque, escondidas sob a fantasia branca de anjo. Não viam as correntes que mantinham o menino preso a um poste à noite, impedindo de fugir. Não viam o balde no canto da carroça de Crane que servia como o único banheiro de Enoque. Não viam o pão mofado e a sujeira. Água era sua única refeição quando as doações eram escassas. Para Josiah Crane, Enoque não era uma criança nem um milagre. Era um adereço, um investimento, uma ferramenta para separar os tolos de seu dinheiro. Ele tratava o menino com a mesma crueldade casual que trataria um cão desobediente. Quando Enoque obedecia, era alimentado. Quando Enoque desobedecia, era espancado. Era simples, eficiente e totalmente desprovido de compaixão humana. A turnê durou 8 meses, levando Enoque por 15 cidades em 4 estados. Ele viu Vicksburg e Natchez no Mississippi. Viu Montgomery e Mobile no Alabama. Viu Savannah e Atlanta na Geórgia. Viu o interior de tendas, carroças e quartos de hotéis baratos. Viu milhares de rostos, brancos e negros, olhando para ele como se fosse uma aberração em um circo. Quando o reverendo Crane devolveu Enoque à fazenda Magnolia em janeiro de 1861, o menino havia mudado. A criança curiosa e assustada que antes à esquerda havia desaparecido. Em seu lugar havia algo mais duro, algo mais frio, algo que aprenderá a sobreviver tornando-se invisível, não sentindo nada, observando tudo. Enoque havia aprendido que seu dom o tornava valioso e que coisas valiosas eram usadas até se quebrarem. Ele havia aprendido que os homens brancos que falavam de Deus muitas vezes faziam o trabalho do diabo. Ele havia aprendido que o mundo se dividia em 2 tipos de pessoas. Aqueles que te magoaram e aqueles que ainda não te magoaram. Ele também havia aprendido outra coisa. Ele havia aprendido a se lembrar. Cada surra,
cada corrente, cada pedaço de pão mofado, cada cidade, cada espetáculo, cada prato de coleta transbordando de dinheiro que ele jamais veria. Ele se lembrava de tudo. Ele acrescentou o nome do reverendo Josiah Crane à lista mental, logo abaixo do Dr. Benoist e do Coronel Whitmore. Ele não sabia o que faria com aquela lista. Ele só sabia que jamais se esqueceria. O ano de 1861 trouxe mudanças que nem mesmo o Coronel Whitmore havia previsto. Em 12 de abril, as forças confederadas abriram fogo contra o Forte Sumter, na Carolina do Sul, dando início à guerra mais sangrenta da história americana. Em poucas semanas, a Louisiana se separou da União e se juntou aos Estados Confederados da América. A economia do algodão, que havia enriquecido proprietários de plantações como Whitmore, estava prestes a entrar em colapso. A guerra desestabilizou tudo. A Marinha da União bloqueou os portos do Sul, interrompendo as exportações de algodão para as fábricas têxteis da Inglaterra e da França. Os preços caíram e o crédito secou. Os trabalhadores escravizados que haviam colhido o algodão ainda estavam lá, ainda precisavam ser alimentados, vestidos e abrigados, mas não entrava dinheiro para pagar por nada disso. Pesquisadores médicos que antes viajavam livremente pelo país para examinar casos incomuns agora viam seus movimentos restringidos pela atividade militar. As estradas estavam cheias de soldados, não de cientistas. Os trens transportavam tropas e suprimentos, não médicos e seus instrumentos. O fluxo de médicos que pagavam para examinar Enoch diminuiu drasticamente e depois cessou completamente. O coronel Whitmore, enfrentando dívidas crescentes e renda decrescente, foi forçado a encontrar outras maneiras de lucrar com seu ativo incomum. Em setembro de 1861, ele recebeu uma carta do Dr. Calvin Shaw, o médico-chefe de um hospital militar confederado em Richmond, Virgínia. Shaw tinha ouvido falar do menino negro imune e acreditava que estudá-lo poderia ajudar o corpo médico confederado a desenvolver tratamentos para as doenças que estavam matando mais soldados do que as balas inimigas. A febre tifoide, a dissidência, a malária e o sarampo se espalharam pelos acampamentos militares como um incêndio florestal. Morreram mais homens de doenças do que de ferimentos. Se Shaw conseguisse desvendar o segredo da imunidade de Enoch, ele poderia salvar milhares de vidas confederadas. Shaw ofereceu-se para comprar Enoch definitivamente por $2.000, uma quantia significativa mesmo em tempos de paz. O coronel Whitmore recusou-se a vender. Ele aprenderá, durante os anos em que arrendava Enoch, que a propriedade era mais valiosa do que um pagamento único. Em vez disso, ele negociou um contrato de arrendamento de longo prazo. Enoch seria enviado para Richmond por um período indeterminado. O Dr. Shaw pagaria $100 por mês para ter acesso ao menino. Whitmore manteria a propriedade e poderia destituir Enoch a qualquer momento. Foi um acordo empresarial, que tratou uma criança de 6 anos como um equipamento médico alugado para fins de pesquisa. Em outubro de 1861, Enoch foi transportado para Richmond. Ele viajava na carroceria de uma carroça coberta, com os pulsos acorrentados a um anel de ferro parafusado ao chão. Ele tinha 6 anos de idade. Ele nunca havia estado a mais de 160 quilômetros, 100 milhas, da fazenda Magnolia. Agora ele estava sendo enviado a quase 1.000 quilômetros de distância, para uma cidade que nunca tinha visto, para ser submetido a experimentos por médicos que nunca tinha conhecido. Ele não chorou. Ele havia aprendido que chorar não mudava nada. Ele havia aprendido que as lágrimas eram uma fraqueza que seus algozes explorariam. Em vez disso, ele sentou-se na carroceria da carroça e observou a paisagem passar através de uma abertura na lona. Ele viu florestas, rios e pequenas cidades. Ele viu soldados marchando em formação. Ele viu o mundo além da fazenda Magnolia pela primeira vez na vida. E ele acrescentou mais nomes à lista mental. O Dr. Calvin Shaw era diferente dos outros médicos que examinaram Enoch. Ele não era motivado por lucro, fama ou curiosidade. Ele acreditava sinceramente que compreender a imunidade de Enoch poderia salvar vidas.
Ele tinha visto centenas de jovens soldados morrerem de doenças que poderiam ter sido evitadas. Ele segurou as mãos deles enquanto eles davam seus últimos suspiros. Ele havia escrito cartas para suas mães e esposas, explicando que seus filhos e maridos não haviam morrido em batalhas gloriosas, mas em leitos de hospital, vítimas de inimigos invisíveis que nenhuma quantidade de coragem poderia derrotar. Shaw acreditava que a ciência poderia fornecer respostas que a fé não conseguia. Ele acreditava que em algum lugar no sangue, nos tecidos ou nos órgãos de Enoque estava a chave para proteger seus soldados das pragas que os dizimaram. Suas intenções, pelos padrões da medicina do século XIX, eram quase nobres. Mas boas intenções não tornam a crueldade aceitável. Os exames do Dr. Shaw foram mais invasivos do que qualquer coisa que Enoch tivesse experimentado antes. Ele coletou amostras de sangue maiores, às vezes drenando meio litro de uma só vez, deixando o menino tão fraco e tonto que ele mal conseguia ficar em pé por dias depois. Ele realizou biópsias, cortando pequenos pedaços de tecido da pele de Enoch, de seus músculos e até mesmo de seus órgãos internos, tudo sem anestesia. Enquanto isso, o menino gritava de agonia. Ele usou uma longa agulha oca para extrair fluido da coluna vertebral de Enoch, um procedimento tão doloroso que até mesmo os soldados mais experientes gritavam quando era realizado neles. Ele injetou em Enoch sangue e pus retirados de soldados que morriam de tifo, dissidência, gangrena e uma dúzia de outras doenças. Ele documentou cada injeção, cada amostra, cada medição com a precisão meticulosa de um cientista que se convenceu de que seu trabalho era importante demais para ser prejudicado pela compaixão. As anotações de pesquisa de Shaw, totalizando mais de 300 páginas, sobrevivem até hoje nos arquivos do Medical College of Virginia. Eles retratam um homem que se perdeu na busca pelo conhecimento. Um homem que começou com boas intenções e acabou cometendo atrocidades que passaria o resto da vida tentando esquecer. Durante 2 anos, Enoch viveu num pequeno quarto no porão do Hospital Confederado em Richmond. Ele tinha uma cama, um pinico e uma única janela que dava para uma parede de tijolos. Ele era alimentado adequadamente, melhor do que a maioria dos escravizados no Sul, porque Shaw entendia que um sujeito desnutrido não produziria resultados confiáveis. Ele não foi espancado, o que tornou sua situação melhor do que a que havia vivenciado com o reverendo Crane. Mas ele estava completamente sozinho. Ele não teve contato com outras crianças. Ele raramente via o filho. Toda a sua existência consistia em ser examinado, amostrado, testado e registrado. Ele tinha 8 anos e já havia passado por mais procedimentos médicos do que a maioria das pessoas passa em toda a vida. E mesmo assim, ele observou. Mesmo assim, ele se lembrou. Mesmo assim, a lista continuou a aumentar. Em janeiro de 1863, o presidente Abraham Lincoln emitiu a Proclamação de Emancipação, declarando que todas as pessoas escravizadas nos Estados Confederados estavam agora e para sempre livres. A proclamação não libertou imediatamente ninguém nas áreas ainda controladas pela Confederação, mas mudou a natureza da guerra. Ora, os soldados da União não estavam lutando apenas para preservar a nação. Eles lutavam para acabar com a escravidão. A notícia da proclamação da emancipação chegou a Enoch por meio de conversas sussurradas que ele ouviu nos corredores do hospital. Ele não compreendeu completamente o que aquilo significava. Ele só sabia que, em algum lugar distante, um homem chamado Lincoln havia dito que pessoas como ele deveriam ser livres. Foi a primeira vez que alguém com poder sugeriu que ele era uma pessoa e não uma propriedade. Ele se agarrou a esse conhecimento como um náufrago se agarra a uma corda. Em abril de 1865, Richmond caiu nas mãos das forças da União. A cidade que havia servido como capital da Confederação por 4 anos agora estava em mãos da União. Autoridades confederadas fugiram para o sul, levando tudo o que conseguiam carregar. O Dr. Shaw estava entre eles, abandonando seu hospital, sua pesquisa e seus pacientes de teste sem olhar para trás. Enoch tinha 9 anos de idade.
Ele havia sido prisioneiro naquele quarto no porão por quase 4 anos. Quando os sons da batalha se dissiparam e os gritos dos soldados da União substituíram os lamentos dos feridos confederados, ele simplesmente subiu as escadas e saiu pela porta da frente do hospital. Ninguém o deteve. Ninguém sequer percebeu. Em meio ao caos da tomada da cidade, um menino negro, de pouca atenção, se destacou. Ele estava livre. Pela primeira vez na vida, ninguém lhe pertencia. Ninguém tinha o direito legal de vendê-lo, alugá-lo ou cortar pedaços de seu corpo. Ele estava parado nas ruas de Richmond, cercado por libertos em festa e soldados da União marchando, e não sabia o que fazer. Ele sonhava com a liberdade há anos, mas nunca imaginara como ela realmente seria. Uma mulher negra chamada Ruth o encontrou vagando perto do hospital mais tarde naquele dia. Ela trabalhava como lavadeira para o exército da União, lavando uniformes e lençóis para os soldados que agora ocupavam a cidade. Ela tinha 40 anos, braços fortes, olhos bondosos e uma voz que lembrava Enoque de sua mãe. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado com ele. Ele era magro, muito magro para um menino da sua idade. Sua pele estava pálida devido a anos sem exposição ao sol. Seu corpo estava coberto de cicatrizes, pequenas e grandes, que contavam uma história de abuso sistemático. E os olhos dele, essa era a pior parte. Seus olhos eram os de um velho, cansados e exaustos, e cheios de memórias que nenhuma criança deveria ter que carregar. Ruth o levou para um acampamento para libertos que havia sido estabelecido pelas forças da União nos arredores de Richmond. Ela garantiu que ele recebesse comida, roupas e atendimento médico. Ela ficava com ele à noite quando os pesadelos vinham, quando ele acordava gritando sobre agulhas, sangue e homens de jaleco branco que cortavam pedaços dele enquanto ele implorava para que parassem. Ela perguntou onde estava a família dele. Ele contou a ela que sua mãe estava morta, seu pai estava morto, todos que ele amava estavam mortos. Ela perguntou de onde ele tinha vindo. Ele disse Louisiana, uma plantação chamada Magnólia. Ela perguntou se ele queria voltar. Ele demorou muito para responder. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas firme. Sim, disse ele. Preciso voltar. Há pessoas lá que preciso encontrar. Ruth presumiu que ele se referia a membros da família, parentes de quem ele havia sido separado. Ela não compreendeu o que Enoque realmente quis dizer. Ela não poderia ter entendido. Ela era uma mulher bondosa que acreditava que liberdade significava recomeçar, deixar o passado para trás e construir uma nova vida sobre as cinzas da antiga. Enoque não queria uma nova vida. Ele queria justiça. Ele queria que todos os homens que o trataram como um animal respondessem pelo que fizeram. Ele tinha 9 anos e já sabia exatamente o que ia fazer. Mas primeiro ele precisava sobreviver. Ele precisava crescer. Ele teve que aprender. E então ele esperou. Enoque ficou com Ruth em Richmond por 2 anos. Ele fazia trabalhos ocasionais no acampamento, carregando água, cortando lenha e entregando mensagens para os oficiais da União que administravam os assuntos dos libertos. Ele frequentou uma escola fundada pela Associação Missionária Americana, onde aprendeu a ler e escrever corretamente, consolidando a base que sua tia Phoebe lhe havia dado anos antes. Ele era um aluno voraz. Ele lia tudo o que conseguia encontrar em jornais, livros de história, documentos legais e até manuais militares deixados para trás por soldados que partiam. Ele aprendeu matemática e geografia. Ele aprendeu como os governos funcionavam, como as leis eram feitas, como o poder era acumulado e exercido. Ele absorvia conhecimento com uma intensidade que surpreendia seus professores. Eles não sabiam o que o motivava. Eles viram um menino brilhante determinado que havia sobrevivido a coisas terríveis e agora estava construindo algo de si mesmo. Eles não viram a lista de nomes que ele carregava na cabeça crescer a cada ano que passava.
Eles não viram a raiva fria e paciente que ardia por trás de seus olhos como brasas acumuladas à espera de combustível. Em 1867, Ruth morreu de pneumonia. Ela vinha tossindo há semanas, ficando mais fraca a cada dia, até que uma manhã simplesmente não acordou. Enoque ficou sentado ao lado do corpo dela por horas, sem chorar, sem falar, apenas sentado. Ela tinha sido a primeira pessoa, desde a tia Phoebe, a demonstrar-lhe genuína bondade. Ela não queria nada dele, a não ser vê-lo são e salvo. A morte dela o afetou mais do que ele esperava, mas também o libertou de obrigações. Ele havia permanecido em Richmond em parte por causa de Ruth, em parte porque ainda não estava pronto para começar sua jornada. Agora não havia nada que o prendesse. Ele tinha 12 anos, era forte para sua idade e tinha uma educação muito superior à da maioria dos homens libertos. Era hora de ir para o sul. A viagem durou quase um ano. Ele foi percorrendo o estado da Virgínia e das Carolinas, aceitando trabalhos onde quer que os encontrasse. Ele carregava mercadorias em barcos fluviais. Ele trabalhou em plantações de tabaco e serrarias. Ele aceitava qualquer trabalho que pagasse bem, não importando quão difícil ou perigoso fosse. Sua imunidade a doenças o tornava valioso em locais onde as enfermidades eram comuns. Os empregadores notaram que ele nunca faltava ao trabalho, que conseguia cuidar de colegas doentes sem contrair a febre deles. Eles o consideravam um sortudo. Eles não entendiam que a sorte dele também era sua maldição. Ele chegou à paróquia de West Baton Rouge na primavera de 1868. A fazenda Magnolia ainda existia, mas estava muito reduzida. A grande casa estava caindo aos pedaços. Os campos que antes produziam milhares de fardos de algodão estavam tomados por ervas daninhas. O coronel Whitmore ainda estava vivo, mas devastado pela guerra e suas consequências. Seu filho James passou a administrar o que restava da propriedade. Enoque não se aproximou da plantação imediatamente. Ele encontrou trabalho em uma fazenda vizinha e passou semanas observando, coletando informações e construindo uma rede de contatos entre os homens libertos que agora viviam e trabalhavam na região. Ele descobriu que a tia Phoebe havia falecido em 1864. Descobriu também que a maioria das pessoas escravizadas que conhecera na infância ou estavam mortas ou espalhadas pelo sul. Ele estava sozinho, verdadeiramente sozinho, sem nada além de suas memórias e sua lista. Ele esperou. Ele era bom em esperar. Ele havia esperado por isso a vida inteira. Os anos se passaram. Enoque cresceu e se tornou um homem. Ele não era alto, mas tinha uma constituição física robusta, com ombros largos e mãos calejadas pelo trabalho. Seu rosto carregava cicatrizes que contavam histórias que ele nunca compartilhou. Diziam que seus olhos eram a coisa mais perturbadora nele. Eles eram calmos, vigilantes, pacientes, como os olhos de um caçador que tem todo o tempo do mundo. Ele aprofundou seus conhecimentos, lendo todos os livros que conseguia encontrar. Ele estudou direito, história e administração. Ele construiu laços tanto com libertos quanto com aliados brancos. Ele ficou conhecido como um homem inteligente e íntegro, alguém que poderia ajudar a navegar pelas águas turbulentas da Louisiana na era da reconstrução. E durante todo esse tempo ele estava caçando. O primeiro nome da sua lista era o do reverendo Josiah Crane. Encontrá-lo levou 3 anos. O reverendo continuou seu ministério itinerante durante toda a guerra, mudando-se constantemente e nunca permanecendo tempo suficiente para criar raízes. Mas em 1871, Enoch recebeu notícias de que Crane havia se estabelecido em Natchez, Mississippi, administrando uma pequena igreja para uma congregação cada vez menor. Na primavera de 1872, Enoch viajou para Natchez. Ele encontrou Crane com bastante facilidade. O homem havia envelhecido muito mal. Sua voz estrondosa havia se transformado em um sussurro rouco. Seu corpo enorme havia amolecido. Ele ainda se vestia de preto,
ainda pregava sobre o fogo do inferno. Mas os dias de glória já haviam ficado para trás. Enoque compareceu a um culto de domingo e sentou-se na última fila. Crane não o reconheceu. Após o culto, Enoque aproximou-se do reverendo e pediu para falar em particular. Assim que ficaram a sós, Enoque trancou a porta e disse a Crane quem ele era. Ele ofereceu ao reverendo uma escolha. Confesse publicamente o que fez ou morra. No domingo seguinte, o reverendo Josiah Crane compareceu perante sua congregação e confessou anos de fraude, abuso e exploração. Ele nomeou suas vítimas, incluindo o escravo Enoque, a quem espancou, acorrentou e deixou passar fome. Ele chorou e implorou por perdão. Na manhã seguinte, ele foi encontrado enforcado em uma árvore atrás de sua igreja. Enoque já havia partido. Ele não sentiu nada. Nenhuma satisfação, nenhum alívio, apenas a tranquila constatação de que um nome havia sido riscado da lista. 9 permaneceram. Nos 8 anos seguintes, Enoque localizou todos os homens que participaram de sua exploração. O Dr. Benoît fugiu para a França depois de ser confrontado por Enoque, morrendo sozinho em Paris. O Dr. Shaw, já consumido pela culpa, morreu de insuficiência cardíaca meses depois do encontro. Um traficante de escravos ficou paralítico. Um capataz foi encontrado vivendo na pobreza, já castigado pelo destino. Um a um, os nomes foram riscados. Alguns confessaram, alguns fugiram, alguns morreram. Enoque não sentiu nada em relação a isso. Tratavam-se simplesmente de dívidas a serem cobradas, tarefas a serem concluídas. O nome final era Coronel Arlon James Whitmore. Ele sempre fora o último nome. Todo o resto foi preparação para este momento. Em 1880, a fazenda Magnolia havia encolhido para pouco mais de 300 acres. A mansão estava caindo aos pedaços. A tinta descascou das colunas brancas. O telhado tinha goteiras em uma dúzia de lugares. As ervas daninhas sufocavam os jardins onde Margaret Whitmore outrora cultivara rosas premiadas. A fortuna que 3 gerações da família Victor construíram às custas de pessoas escravizadas desapareceu, consumida pela guerra, pela derrota e pela pobreza lenta e implacável da reconstrução. Em abril de 1880, Enoque subiu à entrada da fazenda Magnolia, vestido com um elegante terno feito sob medida em Nova Orleans. Ele montava um cavalo puro sangue que custou mais do que o coronel Whitmore ganhava em 6 meses. Ele tinha 25 anos, era rico graças aos seus diversos empreendimentos comerciais e respeitado em toda a região como um homem inteligente e íntegro. Ele não era mais uma criança assustada amarrada a uma mesa de cirurgia. Ele deixou de ser um espécime a ser estudado e explorado. Era um homem que viera a cobrar o que lhe era devido. James Whitmore, filho do coronel, recebeu-o à porta com suspeita e uma hostilidade mal disfarçada. Ele não reconheceu Enoque, não tinha nenhuma lembrança do menino escravo que havia sido alugado para experimentos médicos quando James ainda era apenas um garoto. Mas ele reconheceu a riqueza quando a viu e não podia se dar ao luxo de rejeitar um homem com recursos financeiros evidentes. Ele conduziu Enoque até uma sala de estar onde o coronel Whitmore estava sentado em uma poltrona desbotada, um cobertor cobrindo suas pernas inúteis, suas mãos tremendo de paralisia. Os olhos do velho estavam turvos devido à catarata, mas se tornaram mais nítidos quando ele viu seu visitante. Mesmo depois de 20 anos, mesmo através da névoa da idade e da doença, ele reconheceu o menino que havia vendido pedaço por pedaço ao maior lance. Você, ele sussurrou, a imune. Enoque. Sim, coronel. Estou surpreso que você se lembre de mim. Você teve muita gente como sua dona ao longo dos anos. Para você, todos devemos parecer iguais. O coronel demitiu o filho. Assim que ficaram a sós, o velho falou novamente. Então, você veio para me matar. Já pensei nisso, respondeu Enoque. Pensei em te matar todos os dias durante 20 anos.
Você sempre foi o último nome da minha lista, aquele que eu guardava para o fim, e os outros, os médicos, os pregadores, todos os homens que compraram e venderam a vossa carne. Eles já foram resolvidos de uma forma ou de outra. Um longo silêncio preencheu a sala. Lá fora, pássaros cantavam no jardim tomado pelo mato. O velho que outrora comandará 300 almas escravizadas sentava-se impotente diante de uma delas, aguardando o seu destino. Tenho algo para você assinar, disse Enoch. Ele colocou um documento sobre a mesa entre eles. Esta é a escritura da fazenda Magnólia. Todos os 300 acres restantes. Venho pagando suas dívidas há meses, coronel. Sou o dono das notas promissórias da sua casa, das suas terras, de tudo o que lhe resta. Esta escritura apenas oficializa a situação. O rosto de Whitmore empalideceu. Um negro não pode ser dono de Magnólia. Um negro já é. Você está vivendo na minha propriedade há 6 semanas sem saber. Assine esta escritura e seu filho poderá ficar aqui até você morrer. Recuse e eu o mandarei embora pelo xerife esta tarde. O velho encarou o documento por um longo tempo. Então, lentamente, com a mão que tremia tanto que mal conseguia segurar a caneta, assinou seu nome pela última vez. Então ele disse: Você venceu. Você está satisfeito? Enoch pegou a escritura e a examinou cuidadosamente. A fazenda Magnólia, o lugar onde ele nascerá escravizado, o lugar onde sua mãe morrera, o lugar onde seu pesadelo começara, agora lhe pertencia. Não, disse ele honestamente. Eu pensei que seria. Pensei que este momento me daria uma sensação de vitória, mas não sinto nada. Você não passa de um velho doente numa casa caindo aos pedaços. Não há glória alguma em te derrotar. Então, por que fazer isso? Porque você precisava saber. Você precisava entender, antes de morrer, que o menino que você tratou como propriedade cresceu e se tornou o dono de tudo que você valorizava. Você passará seus últimos dias em uma casa que pertence a um homem negro. Dormir numa cama que um homem negro permite que você use. Comer a comida que o dinheiro de um homem negro proporciona. Isso não é vingança, coronel. Isso é justiça. Existe uma diferença. Whitmore morreu 3 semanas depois. Alguns disseram que foi o coração dele. Outros disseram que era uma vergonha. A causa pouco importava. Enoch transformou Magnólia em algo novo. Ele demoliu as senzalas e construiu casas decentes. Ele fundou uma escola. Ele encomendou um memorial em homenagem a todos que morreram na plantação durante a escravidão, com todos os nomes que conseguiu recuperar inscritos. Ele passou seus últimos anos entrevistando ex-escravos, registrando suas histórias e criando um arquivo de sofrimento e resiliência. Ele reuniu famílias que haviam sido dispersas pela escravidão. Ele construiu algo significativo a partir das ruínas de sua dor. Enoch faleceu em 14 de agosto de 1903, exatamente 48 anos após seu nascimento. Ele foi encontrado em seu escritório, cercado por cadernos, com uma caneta ainda na mão. O médico não conseguiu encontrar nenhuma causa para a morte. Seu corpo simplesmente decidiu que seu trabalho estava concluído. Sua lápide traz uma única linha de Gênesis: Enoque andou com Deus, e já não existia, porque Deus o levou. A lenda de Enoque se espalhou pelas comunidades negras do sul dos Estados Unidos. Os pais contavam aos filhos sobre o menino que não podia ser morto, que sobreviveu à escravidão e às experiências e emergiu para derrotar seus opressores com paciência, inteligência e uma força de vontade inabalável. Sua história levanta uma questão que todos nós devemos responder. O que fazemos com a nossa dor? Enoque tinha todos os motivos para se tornar um monstro. Mas em algum momento dessa jornada, ele decidiu transformar sua dor em algo construtivo. Ele escolheu construir em vez de destruir. Ele se recusou a se tornar aquilo que a escravidão tentará fazer dele.
O coronel Whitmore foi dono do corpo de Enoch por 10 anos. Mas Enoch possuía as 48 casas seguintes e as usou para criar algo que seu opressor jamais poderia ter imaginado. Ele nasceu escravo. Ele morreu como uma lenda. Essa é a história de Enoch. O menino a quem chamavam de abençoado.